Olá, muito boa noite para vocês que já vão chegando aqui nessa live, retomando os trabalhos daí Quem Sabe Direito, que é mais um capítulo aqui dessas lives que eu faço mensalmente. E hoje vamos receber uma pessoa super especial. Eu vou gravar aqui, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou gravar aqui o título da live de hoje. Impacto do CBS e o IBS nas empresas patrimoniais. Vamos receber aqui nada mais, nada menos do que o nosso malvado favorito. Já já ele aparece aqui para mim. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos falando do tema, vamos trazendo um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje. Boa noite, entrando aí. Ina Nunes, professor Fernando Alberto, Márcio Passamani, Júlia Castro, Dr. Leandro Chaves, um grande abraço, meu amigo lá do nosso GT, do Grupo de Trabalho da UAB São Paulo, Juliana Linhares, Givaldo, Camila Monteiro, Aline, bastante gente entrando, Márcio Passamani, muito obrigada, pessoal, Wellington, Andressa, Eduardo. Obrigada aí pela participação de vocês, estar aqui numa segundona à noite para encarar uma live, mas ela é tão importante, tão necessária, que nada mais justo do que a gente lotar aqui para receber hoje o nosso querido Jefferson Valentim. Já já ele acessa aí. Deixa eu aguardar um pouquinho mais. Então vamos falando aqui um pouquinho, né? O que a gente espera do tema de hoje, e até que Jefferson venha. Cláudio Fileto, boa noite, bom te ver aqui. Sérgio Quaglia também. Bastante gente aí do PPS entrando, hein? Carolina, um beijo para você, minha querida, bom te ver por aqui também. Bom, gente, o que a gente sabe, né? Que enquanto o Jefferson entra, vamos falando um pouquinho aqui do tema. Essa reforma tributária, né? A gente já sabe que ela vai impactar fortemente em vários setores da economia, de modo especial aqueles que envolvem aqui a nossa atividade imobiliária. E como a gente bem sabe, anteriormente não tinha, né? Anteriormente o ISS, ICMS, IPI, tudo isso não incidia aqui sobre as atividades imobiliárias. Anteriormente, né? Hoje, vamos falar no passado, mas porque vem a reforma aí. Então, a Pablo Arruda, obrigada por ter entrado. Adriana Nicolino, querida amiga, bom ter vocês aqui. Obrigada pelo prestígio, gente. Que bom, muita gente bacana, muita gente, amigos entrando, pessoal da área, muito bom ter vocês aqui. Então, como eu estava dizendo, né, então antes da reforma, ou atualmente, enquanto eu não estava lendo, né, não incidia aí a ISS, ICMS, IPI sobre essas atividades imobiliárias, porque estavam sujeitas apenas a PIS, COFINS com essa alíquota de 3,65%. Com a reforma, né, vem aí para extinguir IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, no seu lugar vem o IVA dual, passando a incidir, então, o tal do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um tributo estadual municipal, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é um tributo federal. Então, essa substituição, gente, vai representar uma significativa elevação de 3,65% para até 27% no IVA, que é o que a gente está aqui para escutar hoje Jefferson contar para a gente. E aproveitando o Pablo aqui chamando, fala do evento de São Paulo, vou falar, tem congresso, gente, tem congresso, o segundo congresso paulista de planejamento patrimonial, acessório e holds. Ó, Jefferson chegando por aqui, já vou colocar ele. Deixa eu só adicioná-lo aqui. Jefferson, eu não estou conseguindo te colocar. Vamos ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Peraí, gente, quem sabe faz ao vivo. Segundo Congresso Paulista de Direito de Planejamento Patrimonial, Acessório e Holdings. E já vou, para quem está entrando aqui, já vou dar spoiler, hein? Por aí, deixa o Jefferson entrar. Boa noite, tudo bom? Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Bem-vindo aqui à nossa live do Quem Sabe Direito. E tô aqui contando, Jefferson, já dando um spoilerzinho para quem está entrando em primeiríssima mão. Você vai ser o primeiro a saber, porque Jefferson não é que ele é convidado para o Congresso. Ele é intimado. A gente não aceita o não. Se ele tiver um outro evento... Ó, Jonatas Albino passando aí. Jonatas, colega do Jefferson aí, querido também. Então, assim, você, Jefferson, se tem outro compromisso, o problema do outro compromisso, porque aqui
Você sabe que não é convidado, é intimado, né? Então, eu vou dar um spoiler para quem está nos acompanhando. Já anotem aí, finalmente temos a data do Congresso Paulista de Planejamento Patrimonial Acessório e Holdings. Papel e caneta na mão, já marquem na agenda. 5 de setembro. 5 de setembro será a data. Já podem comprar passagem aérea, reservar hotel. O ano passado, não sei se você sabe disso, Jefferson, mas o ano passado 700 convites se esgotaram em 4 dias. Não deu tempo de divulgar pelas redes da UAB São Paulo, foram só pelos grupos. Então, assim, fiquem atentos. Olha lá o Alex. Alex, meu vice-coordenador do GT. Abemos data. Nem o GT está sabendo ainda da data, hein? Estou dando aqui em primeira mão. 5 de setembro será o Congresso da UAB São Paulo, e que Jefferson Valentim estará lá, ou para bater ou para apanhar, não sei qual das duas maneiras, a gente ainda vai descobrir hoje. Mas eu estava aqui contando um pouquinho enquanto você entrava, Jefferson, falando dessas reviravoltas, né, que a reforma traz, e que porque é tão necessária essa live de hoje, numa segunda-feira à noite, a gente colocando aqui quase 100 pessoas para escutá-lo, para a gente falar dessas grandes modificações que vão envolver o planejamento patrimonial sucessório, nas atividades imobiliárias, nas locações, né? Porque essa nova regra vai tornar possível que aquela lei complementar restrinja direitos de crédito dos locatários na contratação de aluguel. Então, assim, vai trazer essa mudança significativa em relação ao regime vigente lá de PIS e COFINS, né, onde o direito de crédito já é garantido nas locações. Então, não só em razão dessa e de outras novidades, né, que vêm com essa reforma, fica evidente para todo mundo que o aumento significativo dos custos fiscais para a atividade imobiliária vai levar à revisão dessas estruturas operacionais das holdings imobiliárias. Isso eu não tenho dúvida, né? Então, gente, para deixar mais claro o impacto dessas mudanças, é que eu convidei o nosso malvado favorito, o auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, Jefferson Valentim, que, assim, generosamente aceitou o meu convite de pronto, logo de cara. A gente já bateu ali uma data e foi super bacana, porque ele falou: Mariana, essa data vai ser especial, porque vai calhar exatamente na mesma época da entrega da Lei Geral dessa proposta, né, da lei geral que vai ser votada agora a respeito do IBS e do CBS. Então, eu sei que é dispensável ler o currículo de Jefferson Valentim, mas eu faço sempre questão de lê-lo, porque não é pouca coisa não, gente. É inspetor da fiscalização de TCMD, formado em letras, ciências contábeis, MBA em gestão pública, mestre em economia, coautor dos livros Manual do TCMD de São Paulo e Uma Lei Complementar para o TCMD, além de autor, ó, na mão, livro Holding, Estudo sobre Evasão Fiscal do ITCMD no Planejamento Sucessório. Isso aqui, gente, é livro de cabeceira de quem trabalha com o PPS. Cabeceira, tá? Não deixem de adquirir, não é fazer lobby, não, é porque realmente é muito bom. Enfim, chega de falar, porque ninguém veio aqui para me ouvir. A gente veio para escutar. Jefferson Valentim, meu querido, muito obrigada mais uma vez por ter cedido o seu tempo para vir falar para a gente os impactos do IBS e do CBS nas empresas patrimoniais. O espaço é seu. Obrigado, doutora. Boa noite a todos. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que reforma tributária é essa, né? A gente passou tantos anos discutindo a necessidade de se fazer uma reforma tributária que chegamos ao ponto que ninguém acreditava mais que sairia qualquer reforma tributária. E a gente meio que ficou assim, deixa eu sair, depois eu vejo o que eu faço, né? E não é que saiu, né? Foi votada, foi aprovada. Agora estamos na fase de votar as leis complementares para regulamentar. Essa reforma tributária, o governo propõe que ela seja uma reforma muito ampla de toda a parte tributária do país, mas nesse primeiro momento trabalha-se a reforma do consumo, da tributação do consumo. Nós temos uma tributação no Brasil muito fixada sobre o consumo, o que é economicamente muito ruim, porque é uma tributação regressiva, que faz com que as pessoas que tenham menor renda paguem mais uma carga de imposto maior. Por outro lado, a gente tem uma reforma, mesmo a reforma do consumo, a gente tem
o imposto de má qualidade, né? A gente tem ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, e tudo isso junto e com guerra fiscal, é, é, e, e, e com muita cumulatividade. Por quê? Porque o ISS já é um imposto cumulativo normalmente, ele não permite crédito do ICMS, o ICMS não permite crédito do ISS. A gente vai falar hoje, por exemplo, que a gente vai ter no IBS, na CBS, né, os tributos que vêm para ocupar o lugar do ISS, do ICMS, PIS e COFINS, a gente vai ter a tributação sobre imóveis. Aí a gente pensa, nossa, que diferente, né? Não tínhamos uma tributação sobre imóveis. Tínhamos. Só que ninguém via, né? Eu costumava dizer que quando você fazia uma casa, ali na parede tinha tijolo, cimento e imposto, né? Porque você emparedava o imposto ali, não sabia quanto, as empresas não podiam usar o crédito desse imposto, né? E em cada produto que ela produzia e exportava tinha um pouquinho do imposto que estava ali naquela parede da empresa. Todo o setor produtivo se mobilizou para que fosse feita uma reforma do consumo para que a gente substituísse essa tributação cumulativa por um tributo, por um IVA, né, um imposto sobre o valor agregado de base ampla, que melhore o ambiente de negócios, que prime pela neutralidade tributária, né? Hoje a gente tem o ICMS sendo usado como guerra fiscal, com efeitos extrafiscais, o que é muito ruim para um tributo sobre o consumo, porque ele cria uma série de distorções alocativas e torna a cadeia produtiva brasileira ineficiente. Então, assim, para o ambiente de negócios, até que enfim veio essa reforma tributária, e para as empresas, de um modo geral, ela é muito positiva, certo? É porque o que a gente Para o vê planejamento. hoje, só para complementar isso, Jeff, o que a gente vê hoje são as pessoas reclamando muito, porque quando a gente fala do contribuinte, o primeiro índice que ele olha é o percentual do aumento. Então, quando a gente fala aqui, voltado para as empresas patrimoniais, que a gente está saindo, né, do PIS e COFINS ali, que 3,65 para bater em 27, quando a gente fala 27 já, né, no IVA dual, né? Isso assusta absurdamente. E até destaquei um pouquinho antes de eu entrar, fiz uma chamada hoje. Falei, as pessoas pararam para prestar atenção na reforma com relação ao ITCMD. Todo mundo parou para falar do ITCMD, mas ninguém estava prestando atenção no tamanho do problema que virá quando começar a valer a aplicação do CBS e do IBS. Então, acho que o grande segredo de quem trabalha com planejamento patrimonial sucessório, neste momento, vai vir sem dúvida alguma, dos conhecimentos em tributário, mas principalmente da tributação do IVA dual. Então, essa live, quando a gente encaixou ela na agenda e que super funcionou, a minha preocupação era trazer essas informações, porque não é só falar, nós vamos sair de 3,65 e bater 27. Tá, mas eu quero uma explicação para o meu cliente. Eu quero explicar para ele se ele vai poder se valer do que ele vai acreditar, se ele vai se acreditar, se vai ser melhor trabalhar na física ou na jurídica. Nós não estamos falando só de percentuais. Existem outras questões que ninguém parou para prestar atenção. E acho que você é a melhor pessoa para tirar todas essas dúvidas para a gente aqui, Jefferson. Perfeito. Como regra, a reforma tributária ela não vai trazer aumento da carga tributária geral, tá? A gente vai ter uma alíquota de referência que vai ser calibrada para refletir a arrecadação histórica. Então, a carga tributária final vai ser igual. Agora, haverá setores onde a gente vai ter uma redução de carga, haverá setores onde a gente vai ter um aumento de carga. Para o planejamento patrimonial e sucessório, é aquilo que você falou. Nós vamos ter que rever todos os conceitos, rever todos os planos. Alguns planejamentos que foram feitos vão ter que ser revisitados, porque foram construídos pensando numa determinada estrutura lógico-tributária que vai ser substancialmente mudada. Assim, mais do que nunca vai ser preciso muita atenção, muito estudo, né? E vamos ter que agregar ainda mais valor nesses modelos de planejamento que são entregues aí ao cliente. Bom,
vamos falar então do que efetivamente mudou, né? É lógico que a gente precisa, antes de tudo, fazer uma ressalva de que nós temos uma emenda constitucional, essa está definida, aprovada, né, dia 20 de dezembro do ano passado, e nós temos uma minuta, né, um projeto de lei, né, o PLP 68, que foi protocolado, com uma proposta que será discutida, debatida e alterada, evidentemente, no Congresso. Então, não dá para a gente entrar em detalhes, porque muitos desses detalhes vão mudar. Então, não é a Assim, hora de assim como, fazer, de refazer conta, né? A assim gente como precisa aconteceu ver com a como é que vai própria ser. reforma, né? Com a própria reforma, todo mundo saiu gritando que tinham várias emendas, vários aditivos na reforma que nem passaram, continuam lá parados, e o que passou foi o texto base. Então já se gritava a respeito de tanto assunto, a gente ficou enlouquecido, correndo para tentar esclarecer aqui para o pessoal o que estava acontecendo. Está acontecendo a mesma coisa agora. Né? Há essa febre, essa gana de informação, essa necessidade de esclarecer, porque os próprios clientes, quando leem na mídia, vêm correndo para o escritório e você fica, meu Deus, o que eu explico, o que eu falo? Então, assim, a gente sabe que muita coisa pode mudar, não tenha dúvida, Jefferson, mas eu acho que a base está lá, né? A base está lá. Então, Alguns pontos, não, eu acho que a minuta ela está muito bem escrita, está muito melhor do que eu imaginava, pelo prazo que houve para se fazer esse trabalho, né, e pela exigência de trabalho conjunto de representantes do fisco estadual, municipal e federal, pessoas que eu costumo brincar que assim, pessoas que se odiavam tiveram que trabalhar junto em tempo recorde e conseguiram produzir um material serem bastante eficientes. interessante. é, e o resultado eu acho que é bem positivo. Muitas coisas, detalhes devem mudar, mas eu não acredito em grandes mudanças do ponto de vista de conceitos. Tá? Então eu acho que dá para a gente apresentar esses conceitos e até para o pessoal já ter em mente de como se preparar daqui para frente. Né? Então vamos lá. Eu acho que a primeira questão para se colocar, como eu disse, o IBS e a CBS serão dois tributos, né? A CBS, uma contribuição federal, o IBS, o imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, que tem base ampla. O que significa base ampla? Que vai incidir sobre absolutamente tudo que se relaciona a consumo, inclusive a comercialização de imóveis e a comercialização e a colocação à disposição de aluguel. Isso que eu ia falar, Né? Então, o locações, né? aluguel de imóveis será tributado pelo IBS e pela CBS. Tá? Isso, só aí você já percebe que tem uma grande alteração na forma de se ver alguns planejamentos sucessórios. Então, a CBS ela vai incidir sobre todas as operações onerosas com bens e serviços. A gente tinha essa diferença lá no ICMS, a gente tinha uma tributação sobre mercadorias. Aqui a gente tem uma tributação sobre bens e serviços. Né? E engraçado que a definição é assim: bens são materiais, tal, serviço, tudo o resto. Então, é óbvio, não é todo o resto. Tem que ter ali a pertinência temática, mas assim, qualquer coisa que tenha relacionado ao consumo e que não seja classificado como bem, pode ser classificado como serviço, por exemplo, o aluguel imobiliário. E ele vai incidir sobre todas essas operações, alienação, locação, concessão, cessão, empréstimo, arrendamento, onerosos, e sobre algumas situações que não são onerosas, que estejam previstas na lei complementar. E quanto a isso, haverá ainda uma boa parte de incidência de regra anti-elisiva. A principal delas que eu gostaria de destacar é o aluguel, o fornecimento, né, que aí entra a figura do fornecedor, o fornecimento de aluguel para partes relacionadas. Então vamos imaginar o seguinte: você tem um imóvel, ou dois, ou três, ou 10, você integraliza numa holding, e aí você vai morar em um desses imóveis. A holding, ela passa a atividade dela, independente do KNAI que você use, a atividade dela é a administração de imóveis,
e o aluguel ou a venda é tributado pelo IBS, então essa holding, que até ontem era não operacional, a partir de agora ela é uma holding operacional. E ela, quando ela entrega um dos imóveis para o sócio, para o proprietário da holding Morar. residir, vai incidir IBS sobre o aluguel imputado desse imóvel que foi colocado como se estivesse cobrando aluguel de outras pessoas. Uma crítica que eu sempre fiz a alguns planejamentos sucessórios mal feitos é que não se observava com a devida cautela o princípio da entidade. Né? Era muito comum a gente ver uma confusão patrimonial entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa. Né? E às vezes se esquecia que a empresa tem personalidade jurídica e que ela tem um patrimônio separado do patrimônio dos sócios. Então, constituía-se uma holding, e aí tinha muita gente que vendia planejamento sucessório como é só fazer a holding, só fazer a holding e fazer a doação. E é muito mais do que isso, né? Mas E ainda aí a gente faz a vê, holding. viu, Jefferson? Não é que via, a gente É, ainda vê. faz a Muitos dos holding, casos faz a chegam nessa doação. confusão. Deixa eu só Né? destacar, deixa eu só destacar quem está chegando por aqui também, Igor Jorge, nosso amigo, que também tem lá o Holding Ponto Familiar. Também, olha, hoje essa live está um sucesso, a gente está juntando todo lado de cá para te escutar. Já vi passar aqui, ó, Luiz Couto entrando aqui também. Então já entrou, o Pablo estava lá agora há pouco. Muita gente do GT, eu preciso destacar que essas pessoas estão aqui, porque são pessoas que eu admiro, que sigo, que tenho a honra de ladear em palestras e poder estar junto com você também, Jefferson. A gente se encontra muito aí nos palcos, né, fazendo as palestras. E que prazer estar nessa live, que já batemos aqui mais, estamos mantendo mais de 100 pessoas ativas para te escutar e falar desse assunto de planejamento e esse ponto que você tocou agora, né? O uso do imóvel pelo sócio, por parente de sócio, não, né? O imóvel é da pessoa jurídica, acaba fazendo essa sessão gratuita para sócio. O Pablo continua aqui. Parece que se coloca uma venda, uma máscara para não ver que isso está acontecendo e acha que em cima disso não deve se pagar nada. Muito cuidado. Hoje já não dá certo fazer isso. Que dirá agora com essa nova regra, né, em que acaba sendo aplicado a tributação, mesmo que não haja o pagamento do aluguel. Então tem que tomar muito cuidado. Então, o pessoal que está assistindo aqui, cuidado. Ainda há quem faça, e vou te contar, e quero ouvir tuas críticas também, Jefferson, que faça a integralização da NUA e reserva usufruto, gente. Preste atenção nisso. Integraliza a NUA, reserva usufruto para poder utilizar o imóvel. A gente vê muito isso hoje como saída para isso, né? Então, o apartamento onde reside o sócio, ele integraliza a NUA, reserva usufruto para que possa utilizar. Ok, é uma saída. Agora, o que a gente está falando aqui, não. Você falou integralização de propriedade plena e utilização por um dos sócios. É esse o exemplo que o Gerson está colocando aqui. Então, só estou dando esse parênteses, Gerson, às vezes, para a gente trazer para o pessoal um pouquinho a nossa realidade aqui, como quem está no dia a dia do planejamento, um pouquinho para quem está entrando ou começando agora para a gente nivelar. E eu queria só trazer mais um destaque, Jefferson, que às vezes as pessoas não se atentam. O IBS é o imposto que ele vem para substituir o ICMS e o ISS. Então, é aquele imposto do Estado, Distrito Federal e municípios. O CBS, que é um tributo que já vem para substituir PIS e COFINS, ele é federal. Eu só estou colocando esse destaque porque eu mesma fiz muita confusão no começo, porque a nomenclatura é muito parecida, mas é importante a gente falar isso. O IBS, né, o estadual, municipal e do Distrito Federal, e o CBS, o federal. Agora vamos lá, prometo que eu não falo. Segue, a Aqui, gente quer te ouvir. a live é tua. Bora lá. Outra questão que é importante mencionar é que vai haver incidência do IBS na instituição onerosa de direitos reais. Então, a instituição onerosa de usufruto vai pagar o IBS e a CBS. Então, e a gente, como você mesmo mencionou, a gente está falando de uma alíquota aí que vai ser calculada ainda, mas estima-se em torno de 27%. Então, aquela coisa de que a gente vê muitas vezes de vender a nua propriedade para um, vender o usufruto para outro, ao invés de comprar e fazer a doação com reserva de usufruto, talvez agora não vai valer mais a pena, porque você vai ter a incidência na instituição desse usufruto. A incidência na venda do imóvel, incidência na instituição do usufruto. Anota, pessoal, anota, porque isso aqui é uma E dica de mesmo, ouro. e mesmo a cessão do usufruto a título oneroso, né, ela será tributada.
holding rural, o arrendamento vai ser tributado. As holdings rurais, elas tinham uma organização que dependia muito da legislação do ICMS de cada estado. No estado de São Paulo, por exemplo, era muito comum a gente ver é mais vantajoso tributariamente, no ponto de vista do ICMS, você exercer atividade rural como pessoa física. Sim. Então, o que era comum acontecer? Criava-se uma holding, integralizava os imóveis rurais ali na holding, a holding fazia uma cessão gratuita desses imóveis, né? E fazia, então, o exercício da atividade de produtor rural enquanto pessoa física. A gente vai ter que ver como vai ficar a tributação, principalmente o produtor rural, ele tem um capítulo específico, aquele produtor que tem que tem um faturamento de até 3 milhões e 600, ele é considerado não contribuinte, inclusive, mas ele pode, essa caracterização como não contribuinte, ela é para pessoa física ou pessoa jurídica. A gente vai ter que ver como é que vai ficar você tem um grupo que tem muito lobby, é o setor, é o agro, né? Então pode ter muita alteração ainda na legislação, mas vai ter que dar uma olhada em cada estado para ver se vale a pena alterar aqueles planejamentos que foram feitos, né, para a exploração da atividade como pessoa física ou pessoa jurídica. Porque o arrendamento da propriedade rural para pessoa física é um aluguel, vai incidir a IBS. Então você pode ter a isenção da produção agrícola, mas você vai ter a incidência do IBS no uso da área rural. Então precisa reavaliar se vale a pena, se não vale a pena. As estruturas ficaram bastante robustas, né, Jefferson? Sim. A gente costuma dizer em direito tributário que imposto bom é imposto velho, né? Porque você tem toda a discussão já foi feita sobre quase todos os aspectos, você tem jurisprudência firmada, você tem normatização de tudo, e a gente está começando agora. Então tem uma série de conceitos que vão implicar em discussão. Né? O próprio colega colocou ali, usar parceria agrícola. Vamos ver como vai ficar a legislação, como vai ficar o entendimento dessa legislação, se essa parceria realmente vai ficar caracterizada como parceria, né? Tem uma série de medidas, de normas antielisivas. Uma delas tem a previsão de desconsideração da pessoa jurídica quando houver abuso da pessoa jurídica. Se, por exemplo, como vai ficar quando alguém que vamos pegar aqui uma SA de capital fechado, que eu sou o único sócio. E aí eu pego e faço uma parceria comigo, pessoa física. Será que isso não pode ser entendido como um abuso da personalidade jurídica? Então, são questões que certamente não vão se resolver nem na regulamentação, vão se resolver no judiciário depois, conforme forem aparecendo os casos. Eu ia destacar o que o Alex também falou aqui, que a parceria hoje está sendo o foco da Receita Federal. Porque muita gente acaba utilizando parcerias e arrendamentos, né, trocando os conceitos, na verdade, para tentar escapar da tributação. Então, assim, isso já é, né, mais velho que andar para frente. Então, tem que tomar cuidado também quando a gente fala em trocar. E prontamente, Felipe Esteves entrou aqui na live, não tinha visto. Beijo, Felipe, também, um querido. Foi falar rural, ele apareceu. Ele já do apareceu, nada. não pode falar rural que ele já aparece. Um beijo, querido. Obrigada por estar aqui acompanhando também. Então, alguns conceitos que eu queria frisar, que vão ser objetos de discussão, de muita discussão, o próprio desenvolvimento de atividade econômica, é um conceito que vai ter que ser muito bem trabalhado. Habitualidade é um conceito que já existia no ICMS, né, que ele caracteriza como contribuinte aquele que pratica operações com habitualidade ou em volume que caracteriza intuito econômico. No ICMS era intuito comercial, que agora a gente tem intuito econômico. Então, qual seria esse volume que caracteriza intuito econômico? E se a gente pensa em imóveis,
é mais complexo ainda, né? Quando a gente pensa em cigarro, é difícil. É Porque quando difícil. você pega uma apreensão de cigarro na rua, aí o camarada tá lá com um caminhão de cigarro e fala, não, é para consumo próprio, né? Lógico. E a gente dá risada. A gente não sabe exatamente qual é o limite que separa o quanto é aceitável como consumo próprio e o quanto é volume que caracteriza intuito comercial. Quando a gente vai para o intuito econômico e a gente está falando de imóveis, a coisa fica mais complexa ainda. Se eu tiver uma holding que tiver um imóvel só, eu posso dizer que a operação que envolve essa holding, ela tem intuito econômico, ela tem um volume que caracteriza intuito econômico, porque toda vez que eu falo em volume, em medida, eu falo em referente. Se eu usar como referência um único imóvel, bom, um único imóvel é só um imóvel. Só que ele pode ser 100% do ativo da empresa. Então, aquela empresa foi constituída para ter aquele imóvel, colocar aquele imóvel em aluguel não seria um volume que caracteriza o intuito econômico, né? Então, são conceitos que vão ter que ser trabalhados. Você vê A inscrição. que importante acompanhar, é isso que você falou, né? A gente está falando de tributo novo, com uma nova percepção, com um novo conceito, com novas ideias, como que não só o ente fiscalizatório, mas também a jurisprudência vai tratar a respeito de, ó, dando joinha, aparecendo joinha, vai tratar a respeito do tema. Hoje é muito fácil, quando a gente abre consulta, né, de julgados, já tem ali uma decisão que já trabalha em cima disso. Daqui para frente, eu acho que a prática é que vai trazer para a gente essa ideia. E aí já vou aproveitar para fazer também aqui o jabá da mentoria Prática PPS, porque vai ser o dia a dia que vai mostrar para a gente, logo nesse início, como que vão funcionar as coisas. Então, quem está na prática ou precisa, né, aplicar o seu dia a dia ali, como que está todo mundo fazendo isso na prática, para ver como que vai dar certo, para construir um caminho para dar certo. Já deixo aqui o convite para vocês virem conhecer a mentoria prática em PPS. Nas minhas redes sociais tem, ou entra no próprio site www.praticapps.com.br, que lá a gente tem turmas o ano todo só aplicando prática. E está aqui nosso malvado favorito, que divide palcos comigo aí ao longo das palestras, em que a gente também fala muito dessa prática. O que o fisco, no caso está aqui, o Jefferson representando a Fazenda Estadual, como que eles estão enxergando isso para que a gente leve para a nossa prática. Porque a ideia também, e já ouvi Jefferson falando muito isso, não é ter do lado de lá alguém que te confronte o tempo todo. É construir algo que caminhe em conjunto para a gente chegar num denominador comum. Não é só o fisco querendo arrancar grana, não, gente, não é isso. É trabalhar nos dois polos na construção de algo que funcione. E dou um exemplo aqui que tenho orgulho de falar que sei que Jefferson trabalhou muito nisso. Quando a gente falava lá do ITCMD, da doação de cotas, né, sociais às empresas, aquela questão. É valor patrimonial contábil, é valor real, o que, que é? Jefferson foi um dos que encabeçou de que não valia a pena ficar batendo de frente com o Tribunal de Justiça, que tinha uma compreensão de como valorar essas cotas, enquanto o fisco tinha outra. Ele falou: chega desse embate. Se é assim que o tribunal entende, não adianta a gente ficar brigando em cima disso. Vamos aplicar o que o tribunal dá. Porque lá no final do ano, o que, que vai acontecer? Vai estar todo mundo indo atrás do judiciário para resolver, vai ter uma gastação de dinheiro à toa, enquanto a gente já poderia. E, assim, parabenizo aqui publicamente, Jefferson, por você ter encabeçado essa ideia de levar essa modificação de entendimento pró-contribuinte. Então, veja, o fisco trabalhando pró-contribuinte em razão de julgados do tribunal, e que espero que isso funcione também aqui nesse momento de difícil compreensão que está sendo, né, a respeito dessa tributação nas empresas patrimoniais. Me orgulho de dizer que ouvir você falar isso e saber que você encabeçou essa mudança de chave mesmo, essa mudança de paradigmas para a Secretaria da Fazenda e para o entendimento do fisco, e principalmente para os contribuintes. Mas seguimos. Olha lá, Jonatas Albino. Ele é bonzinho, é, Jonatas? É, Você é o cão, né? Brincadeira, nós, brincadeira, não nós fica é bravo. mal também. É porque nós Vamos é lá. mal também. Ele é bom. É que ela fala isso, parece até que é bondade, né? Não, não É é. que eu costumo brincar que é o seguinte, eu como economista, os recursos são escassos e as necessidades infinitas. Eu tenho uma quantidade de mão de obra muito Para escassa, então se desperdiçar com eu isso. ficar utilizando para fiscalizar algo que eu sei que vai perder no tribunal, eu deixo de fiscalizar outras coisas. Então não é que eu deixei de fiscalizar isso, eu preciso direcionar para algo que seja mais produtivo. Sim, que vale a Mas pena. enfim, claro.
A gente tem uma outra norma antilesiva prevista na lei do IBS e CBS, que eu acho importantíssimo, que é que diz o seguinte, o artigo 7º, ele fala que não incide a CBS e o IBS na transmissão, na alienação de participações societárias ou nas operações de fusão, cisão e incorporação ou na distribuição de dividendos, desde que isso não se caracterize em essência, uma transmissão de bem. Então a gente tem eu conheço muitos casos na cidade de São Paulo que construiu-se holdings que tem um imóvel só, né? Para evitar o pagamento do ITBI e tal. Essas holdings, quando forem comercializadas as cotas dessas holdings, elas serão tributadas, certo? Porque elas estão Ela será transferindo já esse patrimônio que está ali dentro. porque, em essência, é um imóvel que está sendo transmitido. Sim. Né? Claro, definição jurídica do que é em essência ou não, mas é assim, tem algumas situações limítrofes, tem algumas situações que são escancaradas. Lógico. Então, quando essa transmissão ou a operação de fusão, incorporação, cisão representar em essência, ou mesmo a distribuição de dividendos, representar em essência uma prestação de serviço ou uma transmissão de bem, ela vai ser tributada pelo IBS e CBS. Então, alguns planejamentos sucessórios que utilizam a cessão onerosa de cotas, talvez precisem ser repensados também. Porque se o fisco, ao invés de descaracterizar e cobrar como doação, pode dizer, não, realmente, é uma cessão onerosa. Mas, primeiro, o valor tem que ser o de mercado, porque essa é uma outra regra antilesiva que tem na minuta de lei. Segundo, ela em essência representa uma transmissão de bem tributado. Então vai cobrar a CBS e IBS, que é 27,5%, né? 27 e pouco, e não os 4%, ou sei lá quantos por cento do Estado, né? que vai ser o ITCMD. Então, também, na distribuição de dividendos, só para citar um exemplo, você pode ter a distribuição desproporcional de dividendos e você, eventualmente, distribuir dividendo para alguém que prestou serviço para aquela empresa da qual ele é sócio, em alguma das atividades, algum dos serviços que fossem tributados. Por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, né, e eu sou também sócio de 1% de uma holding. E eu presto serviço de assessoria, né, como advogado para essa holding. E, em virtude disso, eu recebo dividendo desproporcional. Se eu tivesse prestando esse serviço para uma empresa que eu não sou sócio, eu ia pagar o IBS e a CBS sobre o valor da prestação de serviço. Então, essa distribuição desproporcional de dividendos foi para remunerar essa prestação de serviço, ela vai ser tributada pela CBS, pelo IBS, mesmo se tratando de uma distribuição de dividendos. O fornecedor no exterior, ele obrigatoriamente vai ser inscrito. Então, não adianta muito ter uma inscrição, ter uma holding no exterior, qualquer atividade que ela praticar aqui com imóveis, ela vai ter que ser inscrita e vai ser contribuinte. Tem um artigo que tem uma alteração bastante significativa, não alteração, né? Um artigo novo, que é um rol de responsáveis solidários. É um rol bastante extenso e a solidariedade mesmo do 124 não é aquela que se for impossível cobrar do contribuinte, que na verdade era uma responsabilidade subsidiária, não, essa é solidária, e traz algumas figuras muito interessantes, como por exemplo, todo aquele que concorrer para a ocultação do fato gerador. É um conceito bastante amplo, né? Quando houver confusão patrimonial, foi aquilo que eu coloquei. Você tem a empresa, mas você mora no imóvel que é da empresa, ou você usa o carro que está integralizado na empresa, aluguel de veículo também é tributado, né? Ou você tem lá um empréstimo de sócio que você que não tem juro, que não tem nada, que na verdade é o teu dinheiro que você colocou na empresa, está na conta da empresa, você não sabe mais qual dinheiro é do sócio, qual dinheiro é da empresa. Então isso tudo pode ser... contas com o dinheiro da empresa, né, que é muito típico também. Exato.
Isso tudo pode caracterizar uma solidariedade, e o abuso da personalidade jurídica, que eu já citei, que é outro elemento que pode caracterizar a solidariedade. É, do ponto de vista operacional, cadastro. Os cadastros vão ser o CNPJ, o CPF e o CIB, né, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é parte integrante do Sinter. Esse cadastro eu até dividi, depois eu vou fazer uma explanação rapidinho, sobre os efeitos. Eu classifiquei em efeitos de primeira, segunda e terceira ordem, que são esperados, né, em virtude da reforma, e o cadastro ele é uma parte muito significativa, porque ele vai implicar muitos efeitos de segunda ordem, principalmente. Então, já já eu retomo ele. Tá. E as operações com imóveis propriamente dito, como que vai funcionar? Em todo lugar onde se tem um IVA, né, um Imposto sobre Valor Agregado, você tem a tributação dos imóveis. Os modelos eles variam um pouco, de país para país, é, de bloco para bloco. Tem a União Europeia, tem a diretiva dela que orienta a maioria dos países, enfim. Mas, como regra, como modelo, você tem uma tributação que é com débito e crédito, certo? Você comprou, você é empresa, adquiriu um imóvel, você paga um imposto, se credita do valor do imposto que você pagou e você vai abater na saída nas operações e serviços tributados que você fizer dali para frente. E e essa é a grande revolução da tributação para a área imobiliária, e é aquilo que a CNI não abre mão. Porque, como eu disse, você há a necessidade de tornar as empresas brasileiras mais competitivas, principalmente no exterior. E hoje, uma das premissas do comércio internacional é não exportar tributo, né? E a gente exporta muito tributo por causa da cumulatividade, né? Quando você constrói a sede da sua empresa, você compra materiais de construção, você adquire serviço de construção, tudo, o serviço tributado pelo ISS, o material pelo ICMS, você faz ali a tua parede, acabou, você produz, vende, aquilo tudo virou custo, inclusive o imposto que você pagou sobre os materiais e sobre o serviço de construção. Com a reforma, isso vira crédito. Então, vai ter uma desoneração completa dos bens de capital. Aquele impostinho que você tinha lá em toda caneta que era exportada, que tinha um pouco do imposto que estava ali na parede da sede da empresa, não vai ter mais, né? Então, vai ter uma completa desoneração dos bens de capital. E aí, como eu falei, se a tributação, no geral, tem que arrecadar a mesma coisa que o passado, você tem um determinado setor que vai ter nada de imposto, né? Vai ter outro Então, para isso vai ser compensar. compensado por outra, ou alguém vai Alguém. pagar, né? Você vai falar, algum lugar Alguém só para o vai outro pagar. descer, nada de graça. Alguém vai pagar. Não existe almoço grátis, É né? lógico. E, Agora, e interessante é que a gente não tinha essa regra explícita aqui nas relações de atividades imobiliárias, principalmente né, compra, venda, locação, administração de bens próprios, de crédito e débito. Então, isso não é uma realidade hoje para quem trabalha com planejamento. Né? Então, você tem a Pâmela perguntando ali qual será o valor percentual de crédito e abatimento. Né? Tem que ver primeiro o que vai aprovar, né? Que ainda está, né, é uma exato. proposta de lei que a gente tem que esperar para ver o que vai aprovar para saber quais serão realmente os percentuais. O que há aqui hoje é só uma proposta. Mas ainda assim a gente sabe que esse ritmo de crédito e débito vai existir, coisa que não existia, então a gente vai ter que se acostumar. O que você já via aí, às vezes, trabalhando acho que CMS, né? Que você já tinha esse tipo de compensação e que você não tinha aqui, galera, vai ter que sentar no banco para estudar tributário, tá? Então, planejador que não tem tributário no currículo, começa a buscar especialização, porque vai faltar na hora de fechar planejamento. E te digo, eu fiz pós-graduação em direito tributário e processo tributário, e às vezes me assusto com as coisas que eu vejo. Imagina quem não está acostumado, né? O, existem alguns
modelos que é interessante a gente colocar, porque como eu acredito que o modelo que foi proposto, eu não faria dessa como foi proposto, tá? Ele inegavelmente é mais simples do que os modelos que eu considero que são eu, a literatura internacional considera os melhores modelos do mundo. Ele é mais simples, só que às vezes você simplifica demais e nem sempre é bom simplificar demais, né? Porque você acaba colocando no, 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 numa caixa só coisas que são diferentes. O modelo que mais me agrada é o modelo canadense, que como ele funciona? Em suma, todo o imóvel comercial é tributado, tanto a locação quanto a alienação de imóvel novo ou usado, e dá direito a crédito. Então ele é tributado, mas não é. Ele é tributado, mas ele dá direito a crédito, vai abater, não vai, acaba não pagando, ficando livre de imposto. Os imóveis residenciais, se a gente for pensar no imposto como sobre o consumo, o ideal seria você tributar conforme o consumo acontece. O problema é que o imóvel é um bem que o consumo vai durar anos, né? Vai durar 30 anos ou mais. Então você, politicamente, ninguém tem coragem, ninguém teria coragem de tributar conforme o imóvel é consumido. Então, numa economia perfeita, é possível você imaginar que o valor de mercado de um imóvel é igual ao valor presente do fluxo de caixa futuro esperado por esse imóvel. Então você compra um imóvel, você pensa que você vai alugar e vai receber aluguéis durante 30 anos. Qual é o valor que você paga nesse imóvel hoje? É exatamente o valor que você espera receber nos 360 meses seguintes, trazido ao valor presente. Então, se você cobrar o IBS, o CBS, o IVA, no momento da venda do imóvel novo, você pode isentar todas as operações seguintes, que vai estar ok, né? Então, e é assim que funciona na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá. O Japão tem um modelo muito parecido com esse, mas o Japão não tributa a terra, porque ele considera que a terra não se consome. Então ele só tributa aquilo que é agregado na terra. Os meus colegas fiscais mais malzinhos dizem que o Japão não tributa a terra porque ele não tem terra. Então ele não É depende muito de terra espaço para muito tributar, pequeno. não vale a pena tributar a terra. Na Europa depende, de cada país tributa de um jeito, né? Mas na grande maioria, alguns não tributam, por exemplo, Portugal. Portugal não tem a tributação específica do IVA sobre imóveis, mas ele cobra o imposto do selo, que é o nosso equivalente do ITBI, que lá é 10%, né? Então, no fim, Compensa um não muda tanto assim. Mas o modelo que se optou por fazer no Brasil, ele é mais simples, ele anula toda essa questão de débito e crédito, ele traz, ele tem o débito e o crédito para os imóveis comerciais, os imóveis, ele considera como comercial o imóvel, é, é, ele considera como tributado o imóvel que é vendido por um contribuinte regular. O que é contribuinte regular? Aí a gente volta lá para aquele conceito, aquele que pratica com habitualidade ou em volume caracteriza intuito econômico. Então, se uma holding só tem imóveis, ela só opera com imóveis, ou substancialmente imóveis, ou uma quantidade grande de imóveis, e ela explora esses imóveis, ela é um contribuinte. Eu É, vi, Jefferson, em algum lugar, um comentário falando que seria benéfico para construtoras ou incorporadoras, justamente por causa dessa história dela poder se valer dos créditos e débitos. Isso, a gente não conseguiria utilizar isso em favor das administradoras de bens ou compra e venda de bens, né? não só as empresas administradoras de bens, de compra e venda de bens, mas também as empresas operacionais. Todos os ativos adquiridos para empresas operacionais, por exemplo, um supermercado, ele adquire um imóvel para investimento. Esse imóvel ele vai pagar o IBS, ele compra lá de uma construtora um apartamento. Ele vai pagar o,
o IBS, a CBS sobre esse apartamento, e ele vai se creditar. Ele vai se creditar e ele vai abater esse imposto. Então, se comprar o imóvel, adquirir o imóvel na condição de contribuinte, vai te fazer comprar o imóvel muito mais barato, Sim. certo? Porque você vai utilizar esse crédito. Se você comprar como pessoa física, você vai pagar o imposto integral, né, os 27% sobre o valor do imóvel. Então, o planejamento tributário e o planejamento acessório ele vai ter que levar em consideração esse crédito do imposto. Né? A compensa sendo Simples Nacional não será considerado contribuinte regular do imposto, a priori. Tá? Então, ele vai pagar os 27,5% a mais. Né? Então, vale a pena ser do Simples? Então, assim, vai ser necessário fazer todas as contas para cada cliente, para cada situação, se for do Simples, se não for do Simples, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, contribuinte, não contribuinte, né, vai ter que fazer todas essas contas. Então, a CBS e o IBS, que até então não interessava para esse planejamento, agora são 27%, né? Agora ela Interessa é o para um principal, caramba, o né? protagonista do planejamento, né? Não É, interessava, é, agora é a protagonista do planejamento. A gente só pois vai é, pois saber, é. né? Agora, é Essa interessante isso que muito. você falou. Se for ter comércio, né? For comercializar bens imóveis, você vai poder se valer, né? Debitar lá na frente, porque você se creditou aqui na entrada. Agora, se não tiver comércio na locação, por exemplo, né, pelo que eu entendi, é uma outra história. Então, cuidado. Talvez a gente tenha que começar a desmembrar situações, porque na pessoa física talvez já não vá se valer desse crédito. Olha que desenho, né, que a gente vai ter que fazer, que Não, e engenharia, né? Olha lá, o planejamento como eu vai ter que diria, ser feito com cada bem. Às vezes você, tenho 10 imóveis, espera aí. Vou abrir uma holding, vale a pena ou não? Qual o modelo dessa holding? Qual, né? Segundo, vale a pena eu colocar os 10 imóveis na holding? Vou colocar 9 e deixar o imóvel de residência qual fora? a Vou colocar atividade dos depois? imóveis, né? Tudo isso vai ter que ser planilhado. O advogado que não gosta de fazer conta vai ter que É, aprender. tá lá o Leandro, tem que fazer Excel, vai ter que trabalhar com Excel querendo ou não, não é? Senão, eu acho não, eu tenho certeza que o pulo do gato aqui, o segredo do planejamento vai residir no tributário. É o que eu estou batendo nessa tecla aqui faz tempo. E que os críticos levantem, a turma do mimimi levante suas bandeiras, mas eu falo que planejamento patrimonial sucessório não é tema de direito de família, né? Não é só tema de direito sucessório. É algo muito mais amplo. Está vendo aqui o exemplo claro de que nada adianta você saber direito de família e sucessórios e societários se você não tiver o tributário. Então, cada vez aqui mais para frente, o tributário vai ser essencial na vida das pessoas. Bem, você contar para nós isso, né? É. Então, o modelo que foi proposto eu acho que é um modelo que ele vai sofrer emendas, mas eu não sei se as emendas vão ter força para mudar. Por quê? Ele é um modelo muito simples. Ele é um modelo que não tributa a construção por pessoa física. É uma crítica que eu faço, inclusive, porque do ponto de vista econômico deveria haver a tributação, porque você cria estímulos econômicos ruins, né, principalmente para a informalidade. Né, ao invés de você comprar um imóvel de uma empresa formal, você promover a autoconstrução. Então, assim, não que uma coisa tem que ser pior que a outra. O imposto, se um dos princípios que norteiam, que devem nortear essa tributação é o da neutralidade, a escolha por um ou outro método tem que ser tributariamente neutro, né? Para que você escolha por outros motivos e não por causa do tributo. Mas então ele é um tributo que politicamente, o modelo que politicamente ele está vendável, tá, para o Congresso, e ele tem dois pontos interessantes, que ele cria uma faixa de alíquota zero para imóveis residenciais novos, né, que ele coloca lá um redutor social de R$ 100.000. É, economista, eu já estou pensando no gráfico e na live não tem como mostrar o gráfico. Então, vamos fazer um exercício mental aqui comigo. Imaginem um gráfico, tá?
eixo X, eixo Y, tá? E você tem hoje a tributação, que ela é uma reta que sai aqui do eixo X e ele sobe inclinado, tá? Essa seria a tributação atual. A carga tributária atual sobre imóveis. Quando você coloca uma faixa de 100 mil reais de redutor, você coloca uma outra, você pega a curva da próxima tributação, da tributação da CBS e do IBS, e você faz o início dela caminhar ao longo do eixo X. Ou seja, você tem uma reta que começa aqui e você vai ter a reta nova aqui. Sim. Ou seja, você tem uma ponta aqui de tributação que hoje existe e que não vai existir. Ou seja, você cria uma progressividade. Então, aqueles imóveis de menor valor terão uma carga tributária menor do que os imóveis de maior valor. E os imóveis de menor valor, eles terão uma carga tributária menor do que existe hoje, tá? Então, vamos imaginar que o setor tenha um valor agregado de 50%, tá? Que é mais ou menos isso, realmente. O que é o valor agregado? Você pega todos os insumos tributados, né? E você tem insumos não tributados. Os insumos tributados correspondem a mais ou menos 50% do preço de saída, tá? Então, você tem uma tributação que vai incidir sobre 50% do preço de saída. Se você colocar 50% de valor agregado, uma redução de 100 mil reais na faixa de alíquota inicial significa que o imóvel de até 200 mil reais, que aí vai pegar todos aqueles apartamentinhos da Minha Casa Minha Vida, não terá tributação, entendeu? Não terá tributação sobre o valor agregado na venda. Né? Inclusive vai facilitar para as construtoras, né? Que quem construir Minha Casa Minha Vida, né? Vai ter crédito que vai poder usar para os outros e com isso consegue vender outros imóveis mais barato também. Mais barato. Então, assim, o efeito econômico disso é muito positivo. Sim. E outro mecanismo que está previsto nesse modelo também é uma redução da alíquota, que está previsto para ela ser reduzida em 20%. A alíquota, ela determina a inclinação da reta da carga tributária desse nosso gráfico. Né? Se você tem uma alíquota maior, a reta vai ser mais inclinada. Se você tem uma alíquota menor, ela vai ser mais suave, mais deitadinha. Então, perceba que é o seguinte, você coloca dois pontos matemáticos dentro do modelo, por meio do qual você controla a carga tributária dele. Então, você entrega para o Congresso um modelo que, se o Congresso, olha, essa carga está muito alta, está subindo muito alto, eu preciso suavizar essa reta. Bom, aumenta de 20% para 30% a redução da alíquota. Ah, mas a progressividade está pequena. Bom, aumenta de 100 para 200, 150, o valor da faixa de alíquota zero. Então, a discussão para o modelo, ela fica uma discussão matemática. E aí não se discute mais de modelo. Por isso eu acho que o modelo ele é robusto para passar no Congresso como ele está. E vou te falar, eu ainda tenho minhas dúvidas, e fica aqui a minha crítica com relação à classe política, né? Quem está no Congresso para poder, que é quem tem o poder de poder votar nesse modelo, se tem discernimento suficiente para entender tudo isso, porque apesar de ter seus assessores, eu ponho em dúvida pela velocidade que nós vimos na aprovação da reforma tributária, que a gente sabe que, né, tem questões políticas por trás, a gente sabe que nem deu tempo de se fazer análise, né, técnica de absolutamente tudo, e aqui somos brasileiros, não vamos, né, eu odeio hipocrisia, então eu vou falar com a verdade, né, não houve tempo hábil para se fazer uma análise técnica, então foi uma votação política sim, e aqui está registrada a minha opinião, independente de esquerdas e direitas, não é isso que eu estou falando aqui, não estou polarizando o assunto, mas é uma crítica geral. Fica aqui o registro de que é necessário ter credibilidade na hora de aprovar esse projeto que foi apresentado agora recentemente pelo Haddad, exatamente para que se faça uma análise técnica. É isso que você mesmo está dizendo. Né? Precisamos de uma análise técnica, porque senão a aprovação vai acontecer de forma política e aí a gente só vai conseguir resolver isso no dia a dia. Né? E vamos ter que e a gente que lute aqui do lado de cá para conseguir fazer valer exatamente o que se pretendia no momento de se escrever esse projeto. Muito difícil lidar. Tomara que a gente
tenham políticos com um pouquinho mais de discernimento na hora de aprovar, né? Precisamos deles nessa hora. Bom, então, o que a gente tem nesse modelo? A gente vai ter a tributação sobre alienação, instituição de ato oneroso translativo ou constitutivo de direito real, locação, arrendamento e administração e intermediação de imóveis. A gente vai ter incidência. Sobrou o que para nós, Jefferson? Me conta. Sobrou o quê? Não há IBS no imóvel de pessoa física, construído por pessoa física, desde que não seja a atividade preponderante dele. Que é o que eles escrevem. O que seria atividade preponderante? É o que eu estou dizendo. Vai depender do amadurecimento jurisprudencial. Porque eu poderia dizer o seguinte: olha, se eu obtive da venda, compra e venda de imóveis, um valor X de renda, que é mais da metade da renda que eu oferi no ano inteiro, aquilo é uma atividade econômica preponderante. Então, não importa se você vendeu 1 ou 10 imóveis, haveria tributação, você seria contribuinte. Hoje a interpretação é essa, né? 50%. Particularmente, eu não gosto de deixar em aberto. Né? Eu sei que, do ponto de vista jurídico, é complicado você criar critérios objetivos. Por exemplo, sei lá, eu dei o exemplo de cigarro, tantos maços de cigarro é para consumo, mais do que isso é para comércio. Isso é muito relativo, mas eu acho que pela importância dos imóveis e pelo tamanho, né, o valor, eu acho que no caso de imóveis seria muito bem-vindo algum critério objetivo que dissesse, olha, como na Receita Federal para o ganho de capital já tem, né? Se não me engano, mas se bem que se for copiar de lá, e todo mundo vai ficar bem triste, porque é um imóvel a cada 5 anos, e tem um limite de valor, inclusive, enfim. Mas eu acho que poderia colocar lá algum limite de valor, ou limite de quantidade de imóveis, ou limite de percentual da renda, o ganho de capital daquela venda de imóveis, se ele atingir até X% da tua renda total, não seria um pouco mais tributado, palpável, enfim, né? porque te dá previsibilidade. Eu costumo dizer que mais do que segurança jurídica, as pessoas precisam de previsibilidade. Né? Não adianta só respeitar o que está na lei, ela precisa respeitar, ela precisa ter certeza que a interpretação da lei que não mudou também não vai mudar. É isso Né? mesmo. Segurança jurídica, né? A gente fala. Segurança jurídica. Sim, sim. Então, assim, o que mais que a gente tem ali? Tem um ponto que vai também gerar bastante desses efeitos de segunda ordem que eu falei, que é a criação do valor de referência. O cadastro ele vai ter georreferenciamento de todos os imóveis urbanos do país. Ele vai ter um valor de referência que vai ser utilizado como base de cálculo, como presunção relativa. Tá? E aí, interessante, né? A gente tem hoje uma jurisprudência que foi construída para afastar o valor de referência e em outro lado, correndo um projeto de lei favorecendo. Olha, eu vou te falar, Brasil é dos corajosos mesmo. O dia quando vencer o termo de confidencialidade que eu assinei lá, eu te conto a história toda. Faz outra mas, live. Assim, existirá um valor de referência que vai servir de presunção relativa tanto da base de cálculo na alienação, quanto como redutor pela entrada, pela aquisição desse imóvel, quando ele vier por uma aquisição não tributada. Tá. E para isso haverá um redutor de ajuste. Por que isso é importante? Porque imagine o seguinte: se eu compro um imóvel, eu compro um imóvel por R$1 milhão, pago 250 mil de tributo. Então, eu desembolso 1 milhão 250, beleza? Aí eu sou uma empresa que eu compro e vendo imóveis. Eu me acredito daqueles 250. Eu vendo por 2 milhões esse mesmo imóvel. Eu vou pagar 500, vou bater 250, vou pagar 250 sobre a diferença. É assim que funciona o imposto sobre valor agregado. Aí, ok. Pela sistemática de débito e crédito, eu garanti que a incidência dessa minha operação ocorreu só sobre o valor que eu agreguei. Agora, imagine se eu recebi esse imóvel de herança. Ele veio sem imposto. Então, eu não me creditei
de nada. Eu vou vender por 2 milhões. Eu vou pagar 500 sobre tudo e crédito de nada. Mas eu não agreguei valor de 2 milhões. Ele veio para mim com algum valor. Então eu preciso ter um valor que eu vou utilizar como redutor, né, para fazer com que o imposto incida só sobre o valor agregado. Isso na lei foi chamado de redutor de ajuste. Tá? Qual vai ser o valor dele, desse redutor de ajuste? Ele vai ser o resultado da multiplicação da alíquota, a mesma alíquota de saída, né, que vai ser a alíquota para tudo, pelo valor de aquisição ou o valor de referência. O que for mais Entendeu? alto. Então, o que for menor, que aí é crédito. Sim, fica no crédito, lógico, óbvio. O que for menor. Sim, sim. Então, a gente vai ter um movimento para que todas as aquisições elas sejam feitas pelo valor muito próximo ao valor de referência. Porque se você receber o imóvel e vai lá ou compra e passa a escritura pelo valor do IPTU. Nossa, legal. Não paguei ITBI, paguei baratinho. Vou pagar ITCMD baratinho aqui sobre o valor do IPTU. Quando for vender depois, IBS sobre tudo. Né? E aí deixou de pagar 4, paga 27. Né? E assim vai ser o ganho de capital, mesmo o ganho de capital. Mas se eu fizer, eu tenho que pagar ganho de capital. Beleza, ganho de capital é 15. O IBS é 27. Né? Então, tudo isso vai ter que entrar na conta do que vale a pena, do que não vale a pena. Né? Então, inclusive, no aluguel, a empresa que é contribuinte, ela adquiriu um imóvel de não contribuinte, né? Ou, por exemplo, eu recebi em herança, eu integralizei numa holding. Essa holding vai ser operacional, vai cuidar de compra e venda e aluguel de imóveis. Eu vou ter esse redutor de ajuste, que eu vou, inclusive, poder usar 360 avos para abater no imposto incidente sobre o aluguel. Entendeu? Então, esse redutor de ajuste, não só imposto vai entrar no teu planejamento, o redutor de ajuste também. Também. Às vezes ele vai Adorei o valer a pena. comentário da Pamela. Duro vai ser explicar isso para o cliente. Vai. Vai ser bem difícil. Você tem que explicar o redutor, que vai aplicar aqui, por que vale a pena ele pagar o ganho de capital para depois, na hora que ele vender, não ter que pagar. Gente do céu. Vai ter que chamar o Oppenheimer mesmo para fazer essa holding. Eu tô Planilha, morrer de rir com os planilha. comentários. Tem que Eles ser uma estão planilha da NASA. sensacionais. Oi? Vai ser uma planilha da NASA. Vai. Oppenheimer foi melhor para poder fazer aqui as contas. Realmente, se passar essa proposta, olha. Bom, e assim, não tem muito de onde fugir disso, tá? Qualquer outra proposta de tributação de bens imóveis, a tendência é ficar mais complexo que isso. Se eu fosse desenhar o modelo, eu ia desenhar bem mais complexo. Bem mais complexo. Você não. Não necessariamente mais injusto ou mais justo. Mas eu acho que você, como eu falei, quando você tem em mente só a simplicidade, você acaba criando situações que você tributa injustamente algumas pessoas, algumas situações. Sim. Então, eu acho que seria possível fazer um sistema um pouco mais complexo, sem criar muitas obrigações acessórias, porque a gente já tem tantas numa construção, por exemplo, para previdência e tudo mais. Daria para usar a malha de obrigações acessórias que já existe para criar algo um pouco mais personalizável para essa tributação. Né? Até pela Tá questão de hoje, justiça, né? Uma questão de justiça tributária, né? Do modelo que foi apresentado para o modelo que eu considero que seria o ideal, que é o modelo canadense. No modelo canadense você não tem a tributação, como eu falei, de imóveis residenciais usados. Aqui, dependendo de quem vende, haverá. Entendeu? Então, você cria alguns estímulos econômicos muito ruins. Por exemplo, se você tem um imóvel, pessoa física, você vai alugar esse imóvel e é um único imóvel, você não tem preponderância econômica, você não vai ter tributação sobre esse imóvel alugado. Se esse mesmo imóvel pertencer a uma pessoa jurídica, haverá tributação. Então, você tem o mesmo produto na mesma prateleira,
oferecido para a mesma pessoa com tributação diferente. Entendeu? Por quê? Porque se buscou a simplicidade. E essa simplicidade já está difícil de explicar, mas deveria ser criado algo um pouco mais complexo que permitisse você personalizar cada um desses tributos. E, infelizmente, não foi feito. E, e muito Então, interessante, assim, porque essa questão da preponderância, Jefferson, ela vai valer uma coisa que não existe hoje para a pessoa física, não existe, né, essa observação de preponderância para a pessoa física, hoje é só na jurídica. Veja-se que está se fazendo uma transmutação, né? Está se levando uma pessoa física. Vai ser muito difícil, gente, se apurar o que é preponderância na pessoa física. Né? É só o que calcular a partir de rendas imobiliárias? Não, vai somar com o que ele já ganha da renda de salário ou que ele. Gente, é muito difícil e às chegar vezes, nisso. e o período, né? Porque se você considera um ano só, eu vendi um imóvel esse ano e consegui um lucro muito grande nesse ano, e esse ano a renda com a venda de imóvel ultrapassou a Preponderante. minha renda ordinária. Mas durante toda a minha vida, Não, não. né? Então, assim, não há uma habitualidade nesse ganho. Então, enfim, por isso que eu Muito acho que um difícil, critério né? objetivo seria mais interessante. E eu acho que o que vai ser muito a base da estruturação dos planejamentos vai ser o aproveitamento do crédito. Vai ter que fazer a conta, ó, comprei com crédito, vou vender, vai ter com débito ou sem débito, enfim. Todo o planejamento tributário que seria típico de uma empresa de compra e venda normal, você vai ter que acrescentar isso ao planejamento sucessório em si, para ver se vale a pena ou não, né? E o aproveitamento do crédito pode ser que seja muito vantajoso constituir uma holding para, por exemplo, eu tenho dinheiro num fundo de investimento. Eu quero desfazer esse fundo de investimento, quero investir em imóveis. Vale a pena eu comprar esses imóveis como pessoa física e depois integralizar, ou criar uma pessoa jurídica, integralizar o dinheiro e depois comprar os imóveis. Entendeu? Isso vai fazer uma Exatamente. diferença absurda. Sim, Absurda. justamente Entendeu? por causa de você vai se creditar ou não disso para lá na frente, no momento de vender. Veja que você já tem que pensar se é um imóvel que você vai comercializar, se não vai, daqui a alguns anos, quanto isso vai te gerar lá na frente. Gente, eu vou te falar, vai ser um exercício de difícil aplicação no cotidiano. Realmente, eu acho que para se aplicar isso, a gente vai levar muito tempo, né, para conseguir colocar isso na atividade diária. Olha, a judicialização me parece que vai ser intensa até que se, né, acalme os ânimos aí dos dois lados. Tenho lá minhas dúvidas, vamos aguardar para ver o que vai ser aprovado. Você acabou o susto ou ainda tem mais? Só para segmentar, eu falei que eu vislumbro assim, efeitos de primeira, segunda e terceira ordem que a gente pode esperar dessa reforma. Os efeitos de primeira ordem é aquilo que a gente já discutiu aqui, com a ressalva que a gente fez de que muita coisa pode e deve mudar no Congresso, né? Então, ampliação da base tributária, tributação de alienação, tributação de aluguel. Existe, a Constituição, por exemplo, permite que você substitua tudo isso por uma tributação cumulativa sobre o faturamento. A CNI não quer isso jamais. Por quê? Porque isso gera cumulatividade e gera ineficiência da indústria brasileira. Então, por mais que isso eu estou vendo vários comentários assim, não, isso vai acabar com o mercado de imóveis e tal. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês, se você fizer o estudo da carga tributária que incide hoje sobre imóveis, ela não é muito diferente do que vai ser, não. Essa reforma tributária ela tem uma dimensão muito importante. Eu estava até escrevendo um artigo sobre isso, talvez eu publique aí nos próximos dias, sobre a dimensão de cidadania dessa reforma. A gente hoje, a gente paga muito imposto sobre o consumo e não tem ideia de quanto paga. Agora, e a gente às vezes vê algumas pessoas até bem instruídas dizendo, vai ser a maior alíquota de imposto sobre o consumo do mundo. Aí eu falo, querido, já Já é. é a maior alíquota, porque a alíquota ela vai ser suficiente para arrecadar o que já arrecadava. Se vai ser 27, é porque você já paga 27. Você só Sim, não sabe que paga, que paga. entendeu? É isso mesmo. Então assim, o mercado imobiliário ele não vai ser tão diferente do que é hoje, não. Você já paga isso. A gente vai ter um rearranjo.
Ah, como pessoa física, como pessoa jurídica, para lá, para cá. Depois a coisa se acomoda, a gente aprende como trabalhar e a gente vai ver que a carga tributária vai ser mais ou menos a mesma coisa. É É, é, o que você falou lá atrás, né? Ninguém, nada, gente, não tem almoço grátis. Para poder aumentar aqui, é porque baixou de outro lugar, tá? Não tem almoço grátis, não. Então, a gente vai ter a tributação sobre a instituição de direitos reais. É tudo isso que eu estou falando aqui, você já pode ir pensando nos seus planos aí tributários, nos seus planejamentos, nos produtos que você está vendendo para o cliente, que, opa, aquilo ali já não vai dar mais. Aquilo ali já vai fazendo esse exercício. Norma anti-elisiva para venda de participações societárias quando representar em essência uma comercialização de bens, e no caso o imóvel, que é o que mais interessa aqui. Também a cisão, incorporação. A questão da habitualidade e volume caracteriza intuito econômico. As empresas de administração de imóveis próprios passarão a ser contribuintes. Talvez você fez um planejamento para uma empresa que era para ser uma empresa não operacional, não contribuinte, agora ela será contribuinte. A venda por pessoa física, que a priori não haverá incidência. E o aproveitamento do crédito, que vai ser uma variável muito grande. Isso classifico ali como efeitos de primeira ordem. Né? Efeitos de segunda ordem. Haverá um cadastro único, com valor de referência para todos os imóveis, com a administração compartilhada entre todos os estados e todos os municípios. Então, assim, não se trata mais de ter convênios para que determinados entes tenham acesso a dados. O dado vai ser de todos eles. O cadastro do CNPJ, CPF. Hoje a gente já consegue todas as informações, a gente pede informações para a Receita Federal para fazer planos de trabalho, mas isso não vai ter mais eu pedir, não vai ser mais on demand, vai ser real time o acesso aos dados. Central única, provavelmente, né? Vai ter um comitê gestor que vai controlar, que vai ter esse acesso a todos os dados. O valor de referência, e aí, feito isso, toda a estruturação hoje a gente sabe que tem muita gente que faz planejamento tributário simulando endereço, Domicílio enfim, fiscal. domicílio fiscal. Isso vai acabar, porque vai ter um cadastro só para todo mundo, com todo mundo tendo acesso. Efeitos de terceira ordem. A gente vai ter uma adequação de toda a jurisprudência a uma realidade que não existe hoje, mas há uma realidade de um imposto que vai ser corriqueiro, porque vai incidir sobre tudo, né? E de absoluta importância pro erário público. Então, a gente hoje a gente tem algumas decisões de TBI, de TCM, dos tributos sobre patrimônio de um modo geral, que com uma linha jurisprudencial muitas vezes mais favorável ao contribuinte, porque são impostos que você deixar de cobrar ou deixar de cobrar, não tem muita relevância para o orçamento público. Agora, para o IBS e para a CBS, isso vai ser muita relevância. Né? Então você tem um peso político nas decisões do judiciário muito maior. Né? A gente vai ter a familiaridade com alguns institutos que são estranhos à tributação, como, por exemplo, essas normas anti-elisivas de você tributar a venda de participações societárias que trazem lá na essência a venda de um imóvel. E tem um artigo gigante, por exemplo, com toda uma caracterização diferente e ampla do arbitramento. Entendeu? Então, assim, o arbitramento hoje ele é muito raramente utilizado. Então, quando você chega no judiciário, o juiz pega um arbitramento, ele, opa, que diabo é isso? Né? Com a utilização do arbitramento na CBS e no IBS, nesses princípios, mas a lei só se aplica ao IBS e à CBS. Sim. Fala isso pro juiz que vai julgar o arbitramento. Arbitramento é arbitramento, amigo. Entendeu? Ele vai pegar e vai tratar do mesmo jeito, com as mesmas premissas. Né? E a gente vai ter uma maior observância do princípio da entidade,
né? Aqueles planejamentos, aquelas pessoas, e aí não só planejamento sucessório, a gente vê, sei lá, o tio da padaria que confunde o dinheiro dele com o dinheiro da padaria. Enfim, isso vai ter que ser absolutamente segregado, porque isso pode fazer com que ele tenha uma incidência tributária em algo que ele nem pensava que teria, né? E, e esse próprio valor de referência, eu imagino que ele venha no futuro a contaminar todos os tributos sobre patrimônio, todos, né? Porque não vai fazer mais sentido você ter uma planta genérica de valores para incidência de IPTU com um valor, o ITBI para outro, o É, ITCMD para outro, e para e, fins de e a IBS e CBS tendência outra. é todo mundo caminhar para o mesmo caminho do tributo maior, que é Sim, IBS e e CBS. CBS, sem dúvida. Então, Meu Deus, o resumindo, quem pessoal não tá tiver quase desesperado está mal informado. desistindo, viu? O pessoal tá quase desistindo da live. Porque a essa hora, 9h20 da noite, com 1h20 de susto, ninguém dorme essa noite, viu, Jefferson? Amanhã você não saia de casa, porque o Eu já pessoal vai te tô, pegar na rua. já tô O virando pessoal vai, cavaleiro do o Apocalipse. pessoal vai te pegar na rua aí, viu? Não Se tenho culpa, cuida. não. Não que eu provei nada, não. Gente, Jefferson, vou agradecer aqui. O pessoal ficou aqui fortemente na live até agora, 9h20 da noite. Tivemos mais de 100 pessoas ao vivo acompanhando. Que live sensacional, porque eu tenho certeza que tudo que você trouxe aqui, absolutamente tudo, é novidade para quem nos assiste, é novidade para mim, é novidade para quem acompanha. Pode ler, reler aquele projeto 30 vezes que não vai entender nada como ter você aí do outro lado para ajudar a gente a interpretar um pouquinho daquilo que pode passar a valer. Alguma coisa disso aqui, gente, vai valer. Vocês já estão prontos aí. Então é isso aí, Isabela. Toma o Rivotril para dormir, porque hoje a noite vai ser agitada. Mais uma vez, quem quiser saber mais de prática de planejamento patrimonial, acessório e holds, acesse lá praticapps.com.br. Vem conhecer a mentoria de prática, que vai precisar de muita mentoria para entender isso daqui, viu? Muita mentoria. Jefferson, vou te passar para você falar suas palavras finais aí. Bom, pessoal, eu brinquei que quem não tiver desesperado tá mal informado, mas é assim, toda mudança ela implica um rearranjo de coisas, não necessariamente, mesmo as mudanças boas, elas são desconfortáveis no começo, e eu acredito que essa reforma tributária ela tem muitos pontos positivos, ela vai favorecer demais o ambiente de negócios do Brasil. E, e não vai ser um pouco que a gente vai ter que estudar mais para fazer o planejamento sucessório que vai estragar isso. Muito pelo contrário, né? É, se tem aquela frase de que nas crises alguns choram, outros vendem lenços, é hora de estudar para poder vender lenço no futuro. Nós vamos vender E muito. estamos aqui à disposição, vamos acompanhar os próximos capítulos aí da reforma e estamos à disposição para sempre que possível a gente tentar Eu esclarecer. espero que no Congresso em setembro, de novo, vou convocar o pessoal aqui. Congresso, segundo Congresso Paulista de Planejamento Patrimonial, Acessório e Holdings, que já faz desde o ano passado lá pelo nosso grupo de trabalho da UAB São Paulo. Teremos Jefferson Valentim, ele não estava nem sabendo, ele ficou sabendo hoje que ele está sendo intimado para comparecer. E quem sabe ele traga esclarecimentos mais palpáveis para a gente no Congresso em setembro, que até lá já vai ter caminhado, acredito eu, bastante esse projeto. A gente vai ter coisas mais palpáveis para discutir. Jefferson, já começa a fazer suas anotações para o Congresso de setembro, então, tá? Porque com certeza a gente vai querer te ouvir muito sobre isso. Gente, quem nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigada. Extremamente feliz com o sucesso dessa live, graças ao nosso convidado, Jefferson. Mais uma vez agradeço. Um beijo para todos vocês. A live fica gravada lá no meu feed do Instagram e vou tentar replicar aí nas outras redes para que todo mundo acesse, tá bom? Beijo grande, Jefferson. Minha gratidão, muito obrigada. Grande abraço. Espero que você durma bem essa noite, tá? Que a gente aqui vai passar a noite insônia, totalmente, tá bom? Grande abraço, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.